aos que em Jesus dormem. Ou seja, essas pessoas estão mortas. Mas a Bíblia fala dessa morte como um sono. Então, dormindo na sepultura. É nessa analogia que Jesus Cristo utilizou no livro de Lucas, 2 estarão numa cama. Um será tomado e outro deixado. Ou seja, haverá 2 grupos na sepultura. Porque é que um grupo será tirado, um grupo será ressuscitado e outro grupo ficará na sepultura. Nós lemos a razão dessa diferença no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amém. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem aonde? No Senhor. Morrem em Cristo. Essa é a diferença. Quando você, se acaso, vamos pôr da seguinte forma, se acaso antes de Jesus Cristo voltar, fosse permitido ir descansar na sepultura, o sono da morte, em qual dos lados você estará? Você está tomando a tua decisão agora que estás vivo para Cristo? Porque essas pessoas que serão ressuscitadas, nesses 2 grupos, o grupo que será ressuscitado é o grupo daqueles que morreram em Cristo. Antes da sua morte, fizeram a sua decisão por Jesus Cristo. Então, é garantido para essas pessoas a ressurreição quando Jesus Cristo vier. Aliás, continuamos lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, o seguinte. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Os que morreram aonde? Em Cristo serão ressuscitados primeiro. 2 estarão numa cama, 2 estarão na sepultura. Um grupo será ressuscitado e outro grupo permanece na sepultura. O que é que isso quer dizer? Aliás, vamos para o Apocalipse capítulo 20, agora, o livro de Apocalipse capítulo 20, porque nós já sabemos que há um grupo que é ressuscitado porque morreram em Cristo. Fizeram a decisão a favor de Cristo antes da sua morte. Não há oportunidade depois da morte. Eu sei que há religiões ensinando por ali que ainda você tem a oportunidade após morrer de ser batizado por causa do Espírito que anda por ali. Isso é falso. Eu creio pela graça de Deus ainda vamos estudar em detalhe o estado dos mortos. Mas por agora ficamos por isso. Lemos o livro de Apocalipse capítulo 20, verso 5 e verso 6, nós lemos o seguinte. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando Jesus Cristo vier, aqueles que forem ressuscitados, a Bíblia diz, bem-aventurados eles são, porque a Bíblia diz-nos, bem-aventurados porque morreram em Cristo. Essas pessoas fizeram a decisão por Cristo antes da sua morte. Serão ressuscitados primeiro. Mas os outros mortos não serão ressuscitados até que se completem os 1000 anos. Quando Jesus Cristo vier, os santos serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos juntamente com os ressuscitados serão lavados ao céu, mas há um grupo que permanece na sepultura, permanece na cama, não serão lavados, permanecem na sepultura até que se completem 1000 anos. Durante esse tempo, os santos estão no céu, há um juízo ocorrendo nesse período dos ímpios, um juízo dos ímpios, e depois dos 1000 anos haverá aquele que nós chamamos de inferno. Fogo cairá do céu, os mortos que não morrerem em Cristo serão ressuscitados e serão destruídos completamente. Esses detalhes vamos estudar aliás, esses assuntos vamos estudar ainda com mais detalhes mais à frente, se Deus nos permitir. Mas isso são os mortos. Quando Jesus Cristo vier, há 2 grupos que estarão na sepultura. Um será tomado e outro será deixado. Em qual desses lados você estará? Se acaso Deus permitir que você vá descansar na sepultura, que você vá experimentar o sono da morte, em qual desses lados você estará? Mas, contudo, enquanto há vida, há lida. Enquanto há vida, há trabalho a fazer. E nós lemos o seguinte no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Verso 10, nós lemos o seguinte.
Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém. Aqui Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, nos diz que tudo que te vier à mão, faça-o bem, porque para a sepultura para onde vais não há mais trabalho. Então há trabalho, há obra a fazer enquanto estamos vivos. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 17, outra vez. Estamos ainda a considerar aquilo que Jesus Cristo disse no Lucas, capítulo 17. 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Mas ainda outro grupo. Nós lemos no verso 35 o seguinte. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Amém. Agora nós temos pessoas que estão vivas e que estão trabalhando. Porque para a sepultura, para onde vais, não há mais obra. Mas há esse grupo que está vivo. 2 mulheres. Não é coincidência que Jesus Cristo disse 2 mulheres, nesse caso, estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e outra será deixada. Nós sabemos que na Bíblia, uma mulher representa a igreja. Uma mulher representa uma igreja. Há vários versos na Bíblia que podemos dar, mas vou dar-te um específico que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém. Aqui, a igreja, porque Paulo escreveu essa carta, está falando para a igreja. E diz, estou zeloso de vós, porque vos tenho preparado como uma virgem, uma mulher, para um marido, a saber, a Cristo. A igreja é comparada com a noiva de Cristo. Aliás, encontramos em Efésios capítulo 5, por exemplo, quando há uma comparação. A Bíblia nos diz, mulheres, estejais sujeitas a vossos maridos, tal como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então, essa mulher representa a igreja. E temos 2 mulheres nessa história que Jesus Cristo estava ilustrando. Quando ele vier, 2 mulheres trabalhando. Uma será tomada e outra será deixada. No livro de Apocalipse, nós encontramos 2 igrejas. Vamos para o Apocalipse capítulo 12. Aqui no livro de Apocalipse 12, nós encontramos a igreja verdadeira. Porque a outra igreja que vamos mencionar daqui a bocado é a igreja falsa. Então haverá 2 igrejas, essencialmente 2, uma verdadeira e uma falsa. Deixa-me dizer isso agora mesmo. Todas as igrejas que estão no mundo não são igrejas de Deus. Lá porque você tem uma Bíblia, lá porque você tem um nome fora, dizendo que você é uma igreja, não quer dizer, há pessoas sinceras em todas as igrejas, não me entenda mal, mas não quer dizer que todas as igrejas são de Deus. Há pessoas sinceras que serão salvas em todas as igrejas. Isso eu não questiono, porque vivem na luz que têm. Mas você imagina, por exemplo, que uma igreja diz que é amarela e outra igreja diz que é negra. Uma diz que é branca e outra diz que é azul. Deus não é autor de confusão. Todas não são Deus. Então precisamos encontrar uma igreja específica, há uma verdade, há uma igreja. Aliás, quando a Bíblia fala da igreja, fala de um conjunto de crentes que acreditam nos mesmos princípios, ou seja, os princípios bíblicos. E aqui em Apocalipse 12, nós temos essa igreja que é a esposa de Cristo. Essa é a igreja verdadeira. No verso 1 nós lemos o seguinte. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Amém. Essa é a igreja de Deus, vestida de sol, o caráter de Jesus Cristo, tendo a lua debaixo de seus pés. Isso é um conjunto de eventos, aquilo que era o Velho Testamento, as sombras que apontavam para a vinda do Senhor Jesus Cristo, e tendo uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Essa é a igreja que Deus estabeleceu, Jesus Cristo estabeleceu quando estava na terra. A coroa de 12 estrelas representa os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Essa é a igreja cristã que foi estabelecida. E nesse capítulo encontramos essa igreja ao longo da história até esse fim de tempo. E uma diferença para você claramente saber que essa é a igreja de Deus e a outra que vamos mencionar não é, encontra-se no verso 17. Apocalipse 12, verso 17, nós lemos o seguinte. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.